Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal novamente. Hoje nós vamos tratar um pouco de como é que nós podemos representar os sistemas, né, em tempo discreto, né, e algumas propriedades desejáveis aí dos sistemas que nos facilitam é, em relação à forma de representá-los, bem como a previsibilidade de funcionamento. Assim como nós temos também as mesmas características em tempo contínuo, né? É possível até fazer um paralelo. Foram preparados aí algumas ilustrações para ajudar compartilhando, né, esse material, né? Estamos falando aí de como representar sistemas em processadores ou processamento digital de sinais, né? Aqui uma ilustração simples, né, de um sistema, apenas para que você veja, né, aqui que essa saída YN depende aí da entrada S de N. O Z a -1 normalmente é usado para significar o atraso, né, de uma amostra. A gente poderia usar simplesmente um delta, né? Isso dentro de um processador digital de sinais nada mais é do que um registrador, né? Uma fila, na verdade, registradores que você vai empurrando, né? Então, por exemplo, neste caso aqui, né, nós teríamos a soma deste sinal com o sinal atrasado de uma amostra, né? Multiplicado por esse coeficiente de duas amostras, multiplicado por esse coeficiente e assim por diante, né? Isso nesse bloco. E nesse outro bloco, né, eu teria a minha entrada aqui, que ele chamou de S de N, né? E com o atraso aí de né, a amostra, né, do meu sinal multiplicado aí por um certo coeficiente sendo somado, né? É, Isso eu posso representar tanto graficamente como algebricamente, nós vamos já definir, né? E é, hoje os processadores digital de sinais já possuem muitas interfaces gráficas, como no caso dos FPGAs, que possuem inúmeras pastilhas de processador digital de sinais, onde simplesmente você pode, ao invés de efetuar uma programação é, mais em baixo nível, ou mesmo uma programação específica daquele DSP, você pode representar de uma forma gráfica que é muito mais agradável, né? Então, né, a ideia toda é que, dado um sinal, né, de entrada ali x de n, eu, eu possa calcular ali a saída, né, do sinal e, obviamente, essa saída vai passar por uma certa transformação aí, que nós estamos chamando de h de x de n, né? Um exemplo simples, e que nós temos até da época da pandemia, era o cálculo quase que diário, né, que os próprios jornalistas apresentavam, e isso ficou então memorizado aí, né, pelas pessoas, em que se calculava a média móvel de casos, né, em 7 dias, né, para evitar os efeitos de aglomeração no final de semana, né, e isso ter um valor mais estável, né? Então esse M que era 7, né? Então era do dia atual até o dia -7 e se calculava então essa média, né? Isso dá para demonstrar em processamento digital de sinais que toda média móvel tem um comportamento de um filtro passa-baixa, né? Acaba amortecendo as variações do sinal de entrada e que era o desejado no caso dessa média móvel de 7 elementos aí, né, que eu estou exemplificando.
E aqui, né, embaixo nós temos uma média móvel, né, que vai do momento atual até, né, a entrada de valor menos 2 dividido por 3. Então a média móvel de 3 elementos aí, né? E fica a questão de como é que você poderia representar isso graficamente, como a gente mostrou anteriormente, né? Então, imagina que eu posso usar ali somadores, divisores, né? Um atrasador, né? Que você pode representar com um símbolo delta ou Z a menos um, né? Para desenhar ali o sistema, né? Ou ter a representação gráfica dessa operação algébrica aqui. E os sistemas, muito bem, né? Nós desejamos que eles obedeçam algumas características, né? Particularmente a da linearidade é bem relevante e ela infere a duas outras, que é o princípio da proporcionalidade e o da aditividade, né? A proporcionalidade, eu coloco um certo sinal de entrada, eu vou ter uma resposta do sistema. Se de repente eu dobrar esse sinal, a gente espera que a saída seja a mesma e em dobro, né? E a aditividade é um conceito também simples, né? Se eu entro um certo sinal 1, eu tenho uma resposta 1. Se eu entrar um segundo sinal, uma segunda resposta. E se por acaso eu entrar com um terceiro sinal, que seja, né, a soma desses dois, a gente espera que a resposta seja igual à resposta dos dois anteriores somados, né? Isso pode ser representado numa forma única e simples através dessa expressão, né? x1 gera y1, x2 gera y2 e, portanto, a soma multiplicado por essas constantes aí geram esse novo y, né? Isso faz com que o sistema, né, sendo linear, ele seja obviamente mais preditível, né, do que um comportamento de um sistema não linear, né? Então, muito desejável, né, e interessante o estudo de sistemas aí que obedecem a essa característica, né? A outra, a gente, a característica de invariância no tempo, é, a gente costuma dizer que é o que o cliente quer, né? Quer dizer, ele vai pegar um equipamento lá de processamento digital de sinais, um equipamento digital qualquer, ele, sei lá, gera uma manipulação na entrada, obteve uma resposta, aí ele vai deixar esse equipamento largar num certo tempo, quando ele voltar e ele entrar essa mesma entrada, ele, né, deseja que obter a mesma resposta, né, que o equipamento reaja da mesma forma, né, tal qual foi projetado, né. Isso está representado aqui matematicamente, né, quer dizer, se eu entrar ali com um sinal atrasado, eu espero obter a mesma resposta atrasada aí para o sistema, né? Então, novamente, né, isso é o que a gente espera de um sistema, ou que um cliente espera, né, de um sistema eletrônico, seja digital, seja até analógico, mas é claro que nem sempre isso é passível de ser obtido com o passar de longos anos, né, em que fenômenos ali vão acontecendo na circuitaria e impedem que isso seja uma realidade, né? Embora seja desejável, tanto pelo projetista como por quem está usando o equipamento, muitas vezes. Então, essa é uma outra característica desejável. E uma terceira característica bem relevante para os sistemas é o da causalidade, né? Aqui a gente costuma, a causalidade é mais fácil de entender, afirmando que o sistema ele não né, não tem bola de cristal, ou seja, né, o sistema só pode reagir a partir da entrada atual e de entradas passadas ou das suas próprias reações passadas, né, e nunca no futuro, né? Quer dizer, no papel eu posso até escrever um certo sistema Y, vai depender não só do X atual, como um xn mais um, né, que vai acontecer no futuro.
Mas na prática, realmente, os sistemas são todos causais, né? E a linearidade, invariância no tempo e essa questão da causalidade nos permitem escrever os sistemas, por exemplo, através de equações de diferenças, né? Então, eu tenho aqui um sistema y de n que depende de uma série de sinais x de n, né? Desde o sinal atual, né? Porque o k, quando k vale zero, eu estou falando do x atual, até, né, diversos elementos de x atrasados no tempo, até um instante ou uma amostra m, né? E multiplicados aí por uma certa constante, né? E esse mesmo sistema, além de obedecer esse bloco aqui, ele pode também depender das suas próprias saídas passadas. Então, repara aqui que ele nunca depende da atual, né? Ele começa com o n-1 até um certo atraso n. E, evidentemente, se essa somatória você passar aqui para o primeiro lado, você, né, vai agregar o y de n, portanto você vai ter, né, de k0 até m. Então, é uma outra maneira também de enxergar essa equação de diferenças, né? Um exemplo de um sistema como esse está ilustrado aqui, né? E a gente pode pensar numa forma de representação gráfica simples desse sistema. E, como eu já disse, existem inúmeras interfaces gráficas hoje, tanto nos processadores digital de sinais como nos FPGAs, né, onde eu posso programar, né, essa forma gráfica diretamente, né, para obter a resposta do sistema, o que facilita bastante o trabalho aí de um projetista, tá? Aqui um exemplo, né, desse caso. Então a gente tem o y de n, né, como dependendo do y anterior, a gente usa esse z-1, né, para gerar esse bloco de atraso, né? Eu poderia simplesmente pôr um delta aqui também, e no fundo isso dentro de uma pastilha, né, de processador digital de sinais, nada mais é do que um registrador aqui, né, que vai armazenar a saída passada, tá? Então, nesse caso, o y depende da entrada anterior, como está escrito aqui, né? E depende também de meio dessa soma, que é o sinal de entrada, né, com o sinal anterior, né, enviado. E daí eu tenho essa expressão aqui. Então, eu posso enxergar, né, esses sistemas lineares invariantes no tempo e causais, né, tanto de uma forma gráfica, que é bastante conveniente, né, simples muitas vezes de entender, como numa forma algébrica, né, às vezes para cálculos, efetuar algumas simulações matemáticas e por vezes até, né, em forma matricial, né, que fica mais simples. Pois bem, essa é uma das formas aí de representação do sistema. E os sistemas lineares e invariantes no tempo, né, que respondem a essas equações de diferença, uma outra forma da gente enxergar esse sistema é a resposta a um impulso unitário, né? Então, se eu, né, fizer a entrada no sistema de um impulso unitário, eu vou ter uma resposta que nós chamamos de H de n, né? E através dessa resposta H de n é possível, né, inclusive rapidamente e matematicamente, demonstrar que entrando com um x qualquer, né, que na verdade nada mais é que um conjunto de amplitudes que multiplicam aí esses impulsos atrasados, né,
eu acabo gerando essa operação de soma que a gente conhece no domínio discreto como operação de convolução, e tem um equivalente também no domínio contínuo, né? Mas a forma de calcular é essa. Então, veja, a partir de um sistema que de repente eu descrevi através de uma equação de diferenças, eu posso, né, é, calcular, eu posso fazer um exercício, né? Vamos pegar aqui, né? Poderia fazer um exercício se ao invés do x de n, né, eu entrasse com um impulso unitário, o que que iria acontecer com a saída, que seria o meu h de n. E, portanto, né, a partir de um x de n qualquer, né, dado que eu calculei a minha resposta ao impulso unitário, eu consigo calcular qualquer y, né? Então, eu tenho duas maneiras, né? Uma maneira apresentada aqui, através de uma equação de diferenças, por exemplo, e a outra através da operação de convolução. E é bem interessante que você exercite, né, ou efetue alguns exercícios de para, né, na representação desses sistemas, como é que eu saio dessa forma de equações de diferença e vou para a forma usando a resposta ao impulso unitário e vice-versa, né? Eu tenho essas duas maneiras aí de efetuar o cômputo. E inclusive softwares de simulação, né? Já vem como o Octave, o Scilab, e mesmo o MATLAB, já vem com uma função simples chamada conv, onde você entra com dois vetores, como o x e o h, e você obtém a resposta, que é a convolução, a resposta né, y aí automaticamente, relevando essas características do sistema. Então, é importante praticar essas duas formas de representação e como é que você sai de uma, chega na outra, né? E as maneiras com que você vai trabalhar e visualizar aí cada uma, né? Em encontros que temos em sessões, em sala de aula, normalmente eu mostro também uma forma gráfica simples de fazer quando você tem um H de N, um X de N finito, né? Muito simples e visual ali de enxergar para o cômputo do Y, ok? Pois muito bem, né? Fica com recomendação, dá uma examinada nas referências bibliográficas. De novo, no índice remissivo, você encontra facilmente as formas de representação, né, dos sistemas, essas características principais mencionadas, e exercícios para praticar, tanto no LAT, que é um livro que serve desde o início da parte de telecom, como sinais e sistemas, até para tópicos mais avançados, incluindo processamento digital de sinais, como o livro do Oppenheim, né? Um livro muito bem escrito, completo e traduzido. Ok? E muito bem, nesta sessão ficamos por aqui, com as características principais e desejáveis aí do sistema, dos sistemas, né? Que são interessantes: linearidade, a invariância no tempo, a causalidade e as duas formas aí de representar, ou por equações de diferença ou através da resposta a um impulso unitário.